Olá, meu nome é Fábio Robles. Agora, nesse novo vídeo, a gente vai dar continuidade à sequência que a gente estava falando da introdução do assunto da prótese fixa, da disciplina, né? Aqui na Universidade Federal Fluminense, Instituto de Saúde de Nova Friburgo. O assunto desse vídeo específico é bem a continuação do vídeo anterior. Então, eu recomendaria, se vocês não viram ainda, quem ainda não viu, o vídeo da outra parte, que veja que, ao invés de começar a assistir esse, que procure, eu vou deixar aqui o link, né, aqui embaixo, na descrição, o link da aula que eu estou me referindo. Então, assistam primeiro aquela, para depois passar para essa, que a gente já vai utilizar alguns conceitos que a gente conversou na outra, no outro link. Assim sendo, a primeira coisa que a gente precisa retomar, primeiro conceito que a gente precisa retomar, é que a gente não pode fazer sempre a mesma indicação para todas as pessoas. Então, por isso que existem várias indicações, várias modalidades de tratamento, várias formas da gente abordar diferentes casos. Então, é por isso que a gente aprende essa gama toda do que existe. Não existe profissional de uma só indicação. Isso é muito importante por vários motivos. Os principais, na forma como eu vejo a odontologia, é da gente não querer, por exemplo, pagar um investimento que a gente fez. Então, a gente vai ter a tendência de fazer só aquela indicação que está atrelada ao investimento que a gente fez. Um exemplo que eu falei na outra aula seria da gente fazer só restaurações indiretas ao invés de passar pelas diretas, como a gente quando essas são as mais indicadas em termos de gradação de indicações, como foi falado na outra aula, e para a gente não fazer com que aquele elemento entre na tal espiral da morte, porque não dá para retroceder os passos. Simplesmente a gente queima uma etapa de indicação. E a outra razão é uma razão até ética. A gente não pode assim utilizar um recurso mercantilista para a finalidade do que a gente vai propor para o nosso paciente. A gente tem que propor para os nossos pacientes. Perdão. Um vídeo sem edição é assim, né? A gente vai propor para os nossos pacientes, na verdade, o que ele precisa. E é claro, nada é a solução mais adequada sempre. A gente vai ter que sempre ter um bate-papo com ele das limitações daquela indicação, até para adequar as expectativas dele. Então, aquelas limitações, o que a gente vai conseguir atingir, o que a gente não vai conseguir atingir, quais os problemas da indicação que eu fiz, quais os cuidados para que a gente evite esses problemas que já são previstos. Enfim, mas a principal ideia que eu quero passar para vocês é a seguinte: estamos na odontologia reabilitadora, desde as restaurações diretas e aí entrando na gama de indicação das indiretas. A gente também não pode indicar por uma inabilidade, isso eu falei na outra aula também, por uma inabilidade de, por exemplo, escultura dental. Ah, não sei fazer ponto de contato, não sei fazer o contorno adequado da restauração, não sei fazer os acidentes anatômicos. Como eu não sei fazer, eu vou treinar a fazer um desgaste, e aí eu moldo, e quem vai fazer toda essa parte de reprodução anatômica vai ser um técnico, e não eu. Quando a gente faz isso, quando a gente lança a mão de precisar desgastar mais do que o dente precisaria naquele momento da indicação, a gente está enfraquecendo aquele elemento. Então, essas indicações, talvez essas aulas sejam as mais importantes em termos filosóficos e para a gente raciocinar por que eu indico tal coisa, como que eu indico tal coisa, qual a finalidade que eu indico o que eu estou indicando. Então, para isso a gente precisa conhecer. Hoje, a ideia é apresentar para vocês o que existe em prótese fixa, ideias gerais, e os recursos para isso. Tanto é que o
o título dessa aula são os procedimentos operatórios especiais. A gente vai ver que esses procedimentos operatórios especiais nada mais são do que a confecção de um arcabouço, ou de uma base, ou de um alicerce, ou de uma fundação, a gente pode chamar de todos esses nomes, para que a gente possa ter estrutura, juntamente com a estrutura dentária remanescente. Nós, com o auxílio de alguns materiais restauradores, vamos fazer uma estrutura para que a gente possa padronizar preparos cavitários, por exemplo, para que eles tenham a mesma espessura, para que a peça final feita sobre esse preparo, que vai ser cimentada sobre esse preparo cavitário, tenha a mesma espessura ao longo de toda a sua estrutura. Se a gente tiver espessuras diferentes, a gente vai ter zonas de fragilidade e zonas de indução de tensão também, o que não é interessante. Então, eu vou apresentar para vocês o que existe em prótese fixa, de linhas muito gerais e muito básicas. Eu entendo que vocês estão começando o curso agora. E aí a gente vai, a partir dessas indicações básicas, entender o que precisa ser feito. Como a gente planeja esse arcabouço? Esse arcabouço, ele vai ser constituído de materiais restauradores, como eu acabei de dizer, e a própria estrutura dentária remanescente. E a gente vai ver que o término do nosso preparo cavitário tem que ser em estrutura dental viável e não num desses materiais que a gente vai utilizar. Isso eu ainda vou falar diversas vezes, eu vou repetir esse mantra. O término do preparo cavitário de uma restauração indireta nunca é em materiais de preenchimento, nunca é em materiais de procedimentos operatórios especiais. Não é nesse material que forma esse arcabouço, e sim no remanescente dentário, em estrutura dentária viável. Então, esses materiais eles vão fazer, na verdade, um conjunto com essa estrutura dentária remanescente que vai nos proporcionar a chance da gente padronizar esses preparos cavitários. E existem outras características e vantagens e propriedades que eu também vou discutir com vocês, mas talvez essa seja a mais importante, a padronização de preparos cavitários. Então agora eu vou passar para as projeções. Eu tenho também aquele desenho daquele elemento dental, só para a gente fazer algumas conversas esquemáticas. E vamos continuar essa conversa assim. Eu vou ficar no quadradinho, lá do ladinho de vocês. Vocês vão continuar me vendo, mas eu vou alternar entre minha imagem, as projeções dos slides e esse quadro, que representa uma lousa, né? Representa um quadro branco aí no caso, que a gente faz algumas anotações. Peço, já agora no começo, que vocês prestem bastante atenção, tentem seguir esse raciocínio comigo. Uma grande desvantagem desse tipo de aula online, assim, desse tipo de interação, principalmente quando não é ao vivo, né? Quando, por exemplo, eu gravei nesse dia e vocês vão assistir num outro dia, é não ter essa interação, não ter o bate-bola, não ter o feedback de vocês me interpelarem para a gente esclarecer dúvidas, como a gente faz na sala de aula. Mas então eu peço, alternativamente, que vocês anotem as dúvidas, ajam como se fosse uma aula normal, façam anotações que vocês costumam fazer. Vou deixar disponibilizado, como eu falei, os PDFs dessas projeções do slide que eu vou apresentar para vocês, mas eu quero que vocês façam essas anotações e, sobretudo, anotem as dúvidas para que a gente possa interagir e discutir. E isso pode ser vocês me procurando, vocês sabem que vocês têm toda a liberdade para isso, pode ser via e-mail, via os contatos que vocês têm dos professores, o meu especificamente, estou dizendo, e vamos em frente, tá bom? Eu vou agora alternar a tela para uma dessas projeções. Então vejam, o título dessa aula, como a gente viu, é Procedimentos Operatórios Especiais, mas não somente isso, a gente fala sobre essa introdução que eu falei da prótese fixa e sua versatilidade, e aí a gente, em cima disso,
vai falar sobre o que a gente precisa como fundação ou base. Deixo aí novamente o meu e-mail, caso precisem de qualquer contato, para a gente trocar ideias, tá bom? Solucionar dúvidas, etc. Então, no campo das restaurações indiretas, nós podemos ter, que fazendo uma espécie de um quadro de organização do que seria a odontologia restauradora. Vocês já estudaram bastante as diretas, a gente vai retomar alguns conceitos, mas vamos utilizar agora a partir de quando a gente passa a indicar as indiretas, como elas podem ser. Elas podem ser unitárias ou múltiplas. Unitárias são aquelas restaurações indiretas que a gente faz em um elemento. Claro que pode ser mais de um elemento, mas a gente vai pensar no critério de execução dessas restaurações em cada elemento de maneira assim individual. A gente pode até fazer vários dentes, um ao lado do outro, não importando se são elementos contíguos, mas que sejam elementos que a gente trabalha e a gente cimenta sobre o remanescente dentário. A gente faz uma cimentação sobre o remanescente dentário e só. Tanto na mesial quanto na distal, ou se for o último elemento do arco, ele vai estar somente naquele elemento, tá? Então, essas são do tipo unitárias. A gente tem o remanescente dentário para que a gente utilize esse elemento. Então, a gente procura dizer assim que o elemento, nas unitárias, o pilar é o próprio elemento. Então, o pilar que vai receber essa prótese é o próprio elemento. Guardem esses termos, que eu vou tocar em alguns desses termos. As múltiplas são aquelas que a gente tem espaços protéticos. O que são espaços protéticos? São locais que não temos dentes, não temos elementos dentários. Onde tem elementos dentários que faltam e a gente precisa substituir proteticamente e vai utilizar como recurso de substituição protética a prótese fixa, a gente vai precisar colocar nesses lugares onde antes havia dentes, nós vamos colocar o que a gente chama de pônticos, que são elementos artificiais que vão ocupar esses lugares. Por que chama pôntico? Porque eles vão fazer parte de uma ponte. E os pilares dessa ponte, ou seja, os que vão sustentar esses elementos protéticos, eles vão ser os dentes, em geral, os dentes próximos ou adjacentes ao lado desse espaço protético. Então, nós teremos os dentes pilares e nós teremos os pônticos. Então, a gente, por exemplo, vamos supor que falte um dente, um primeiro molar superior. Falte apenas esse dente. Nós podemos utilizar como pilar, como exemplo, o segundo molar superior e o dente amesial dele, que seria o segundo pré-molar superior. Está faltando o primeiro molar superior, então nós vamos utilizar como pilar o segundo pré-molar superior e o segundo molar superior. O dente falso, né, o dente protético, que vai ocupar o lugar desse dente que está faltando, a gente vai chamar de pôntico. E esses elementos que existem, que vão sustentar esse pôntico, vão se chamar de pilares. E aí nós teremos uma prótese parcial fixa, do tipo múltipla, como está escrito aí, de 3 elementos. 2 deles pilares e um pôntico no meio. E essa forma da gente falar vai ter várias variações, que a gente vai mostrar em imagens aí para frente. Em termos de materiais, a gente divide basicamente em 2 tipos. As RMFs, que é uma sigla, né, uma abreviação de restaurações metálicas fundidas,
E como a gente define RMFs? São aquelas restaurações do tipo indiretas, ou seja, que é feita em laboratório e depois será cimentada na boca, cujos términos são em metal. Então, a gente já vai ver o que engloba esses tipos de restaurações. São as que só são de metal? Não. Elas podem ser as totalmente metálicas, e essas sim só tem material metálico. Podem ser as do tipo metaloplásticas. Outro nome que se usa é do tipo veneer, eu já vou falar sobre esse termo. E as do tipo metalocerâmicas, ou seja, tem o término em metal. Ou ela é totalmente metálica, ou ela tem uma infraestrutura metálica e alguns componentes de outros materiais. E teremos, fora as RMFs, outro tipo que se chamam as livres de metal, que pelo próprio nome diz, não contém metais. E as livres de metal, depois a gente vai falar que basicamente são 2 ou 3 materiais indiretos que a gente pode utilizar que não sejam os metais. Então, como definição, aí um slide para falar de maneira talvez um pouco mais técnica sobre o que eu acabei de dizer. A unitária, ela será feita em um elemento dentário ou estruturas remanescentes que seja passível de reabilitação e esgotadas todas as possibilidades de alternativas diretas, ou seja, de fazer-se restaurações diretamente na boca. Para isso, eu tenho que ponderar a indicação e a longevidade do elemento, desse remanescente. Eu digo isso porque às vezes a gente pode ou condenar o elemento, então ele não é viável para que receba uma restauração, então não adianta eu gastar esforços com esse remanescente, então eu preciso ter esse discernimento, ou se eu vou investir para que ele se mantenha na boca, eu preciso entender o que eu preciso fazer, qual é o meu grau de investimento, e quando eu digo investimento não é financeiro, é investimento de trabalho e de base que eu preciso planejar, de proteção, etc., para que esse elemento tenha longevidade na dinâmica da mastigação. Eu aqui coloco embaixo de novo a indicação da leitura do capítulo Espiral da Morte e do ciclo restaurador repetitivo, discutidas por esse autor aí, Vequist, no livro Cárie dentária, a doença e seu tratamento clínico, do Fergescov e da Edwina Kidd. Então aqui a gente fala assim de vários tipos de restaurações com aquela classificação que a gente falou. Então vejam, vou apontar aqui para vocês com o cursor do mouse. Esse tipo que a gente está vendo aqui, nós temos 3 tipos de restaurações indiretas. Todas elas são RMFs, do tipo totalmente metálicas. Então aqui nós temos um determinado tipo de RMF que é totalmente metálica, mas não é uma coroa total. Ela pega parte do dente. Inclusive, ela não cobre essas cúspides vestibulares. Ela fica contígua às cúspides, mas não abraça a cúspide como faz esse outro elemento aqui. Aquele abraça a cúspide. Ele faz uma espécie de um chapeuzinho sobre as cúspides dos dentes, tanto as vestibulares quanto as linguais. Esse aqui faz na parte lingual e na vestibular fica simplesmente justaposto. Não cobre, não abraça. E aqui nós temos um tipo que nem as vestibulares nem as linguais. É uma restauração do tipo indireta, que foi cimentada, foi feita em laboratório e depois cimentada nessa cavidade, nesse preparo cavitário, e que, vejam, ela não abraça nem as cúspides linguais e nem as vestibulares. E a gente já vai falar sobre esses tipos. Mas o que interessa agora, nesse momento, para vocês é o seguinte. São restaurações do tipo indiretas, do tipo RMF, ou seja, restaurações metálicas fundidas. E que tipo de RMF? Totalmente metálicas. Tá? Aqui embaixo a gente já vê o quê? A mesma coisa, só tem uma grande diferença. Elas são
restaurações do tipo indiretas, RMFs, totalmente metálicas, mas que cobrem praticamente a coroa inteira do dente, ou melhor, a coroa inteira do dente. Quando isso acontece, a gente chama de uma restauração do tipo coroa total. Essas aqui de cima a gente chama do tipo incrustação, que aí depois a gente vai ver que vai ter outro tipo de subdivisão, quando elas abraçam as cúspides e quando elas ficam internas às cúspides. Quando elas abraçam, já vou adiantar para vocês, quando elas abraçam, como é o caso aqui desse elemento aqui do meio, a gente fala que é uma restauração indireta do tipo onlay. A gente usa esse termo em inglês, e em português a gente falaria que é uma restauração indireta do tipo extracoronária, porque ela abraça a coroa, mesmo não sendo uma coroa total. Então aqui é uma incrustação do tipo extracoronária. E aqui embaixo ela é uma coroa total, que todas as coroas totais são extracoronárias, abraçam as cúspides. Aqui ao lado, nós temos um tipo de restauração indireta, livre de metal. Opa, perdão. Nós temos aqui uma restauração indireta do tipo livre de metal e do tipo que é uma incrustação, do tipo onlay. Por quê? Porque ela abraça, ou seja, do tipo extracoronária, que abraça as cúspides. E aqui, eu informando para vocês que ela também é livre de metal e também é indireta, e nós temos uma incrustação, vejam, não é coroa total, ela é parcial, então é uma incrustação do tipo inlay, ou intracoronária, porque ela não abraça as cúspides. Aqui embaixo, nós temos uma restauração do tipo RMF, que não é totalmente metálica, porque nós temos uma faceta vestibular com material resinoso, então a gente chama de coroa total do tipo metaloplásticas. É um tipo de RMF, por quê? Porque ela tem uma infraestrutura metálica e o término é em metal. Aqui nós temos uma coroa do tipo total, coroa total, né? Não sei dizer o material, mas provavelmente pelo esquema que está aqui, nós temos o término em metal aqui por dentro. E o material de cobertura seria, aqui, lógico, é um desenho esquemático, seria um material cerâmico. Então, como nós temos a infraestrutura e o término em metal, ela é uma RMF do tipo metalo-cerâmica, porque tem a cobertura desse material cerâmico. E aqui nós temos um elemento dentário que quase não tem estrutura, mas só tem a raiz, não tem mais coroa. Então aqui depois a gente vai discutir o que precisa ser feito como material ou como recurso de fundação ou base, e como que a gente faz esse preparo cavitário, que no caso vai ser também uma coroa total, com um material livre de metal do tipo cerâmico, tá? Para um dente anterior. Então, seguindo essas nossas definições, esse nosso quadro, essas chaves que a gente vai abrindo de classificação dos materiais possíveis de uma restauração indireta. Nós podemos ter a prótese parcial fixa do tipo múltipla. Quando há ausências dentárias, nós utilizamos pônticos nos EPs, que são os espaços protéticos, e dentes pilares, que em geral são contíguos a esse espaço protético, ou seja, próximos a esses espaços protéticos, que serão os dentes pilares que sustentarão o conjunto. Para isso, a gente precisa de regras biomecânicas, que vocês vão aprender numa aula de planejamento específica. Por exemplo, polígono de Roy, lei de barras, lei de Ante e considerações que a gente faz sobre os elementos antagonistas, o padrão de mastigação, padrão muscular, a sobressaliência, presença ou não de interferências, como que se dá a desoclusão desses dentes nos movimentos mandibulares,
coisas que vocês ou aprenderam ou estão aprendendo em oclusão, na disciplina de oclusão. Alguns hábitos e considerações periodontais também. Lembra que eu falei que a periodontia é a mãe da odontologia, junto com a oclusão, talvez seja o pai, né? A gente precisa trabalhar nos nossos planejamentos não olhando somente o dente. A gente precisa trabalhar entendendo como que é a dinâmica total do paciente em termos biomecânicos e em termos de expectativa, em termos sociais, etc. Aqui, então, nós temos exemplos de próteses parciais fixas do tipo múltiplas, em que a gente vê aquelas características que eu falei. Provavelmente essa aqui será um pilar, e essa aqui um outro pilar, e aqui no meio nós temos o pôntico. Então aqui nós fizemos um preparo cavitário num dente pilar, outro preparo cavitário num dente pilar, e aqui no dente ausente nós teremos um pôntico que está soldado ou está, por alguma técnica, fixado a esses dentes pilares, e que, vocês podem observar, não tem raiz. Ele somente vai substituir a parte coronária e faz uma imitação assim de um término, faz um término cervical que dá condições para o paciente higienizar essa região. Notem que não vai dar mais para ele usar o fio dental, ao contrário das unitárias. Na unitária, como a gente trabalha individualmente no remanescente dentário, o paciente ainda consegue utilizar o fio dental. Por quê? Porque o espaço interproximal não vai estar interrompido. E no caso aqui das próteses parciais fixas do tipo múltiplas, vai estar interrompido, porque justamente ela tem que estar ligada, tem que estar sustentada pelos pilares. Então, como é que o paciente vai higienizar aí? Ele tem que usar alguns recursos do tipo passa-fio, que a gente tem que ensinar o paciente a utilizar isso, para manter a saúde periodontal, mesmo com esse recurso protético. Aqui embaixo a gente vê na verdade isso aqui é uma infraestrutura de uma prótese parcial fixa do tipo múltipla, que a gente tem aqui o pôntico, aqui os pilares, aqui um outro pôntico que não tem pilar aqui do lado, ou seja, esse elemento ele está suspenso, ele fica suspenso, apoiado em apenas um dos pilares, e quando isso acontece a gente vai dar o nome de elemento suspenso na língua portuguesa, mas vocês podem encontrar também o nome de cantilever. Lever, em inglês, é um que a gente diz que é uma alavanca, né? Então aqui é um elemento que fica em alavanca, ele forma uma alavanca porque ele não tem um dos pilares. E esse aqui, não, esse aqui é tradicional. Então essa aqui é uma prótese parcial fixa, do tipo múltipla, livre de metal. Como vocês podem ver aqui, a infraestrutura não tem metal. É um outro material que não seja metal. E aqui, no canto inferior direito, vocês podem ver uma grande reabilitação com alguns pilares, onde a gente vê essa espécie desse copinho, é a parte correspondente a onde foi preparado o elemento correspondente, preparado e moldado, etc., que vai receber como pilar a cimentação dessa prótese. E onde não tem essa espécie desse copinho, a gente vai ter os elementos chamados de pônticos. Então nós temos alguns pilares e os pônticos entre os pilares, de uma grande reabilitação. E aí vocês já podem ver o seguinte, quando a gente fala de uma prótese do tipo múltipla, para a gente conseguir cimentar essa peça, tendo vários elementos preparados, como pilares, essa peça só vai conseguir entrar como um conjunto se todos esses pilares tiverem a mesma angulação e todos expulsivos e com a mesma angulação, porque senão a peça não entra. Entraria em um, mas não encaixa no outro. Então, para encaixar certinho, a gente precisa trabalhar uma coisa chamada como eixo de inserção. Todas têm que ter o mesmo eixo de inserção, para que funcione como conjunto.
Então, agora voltando para as unitárias. A gente vai, como eu já falei, classificá-las entre aquelas que têm o término em metal e aquelas que não têm nenhuma parte de metal. Aquelas que têm o término em metal, elas vão ser ou totalmente metálicas ou conjugados a outros materiais. E podem ser do tipo parciais ou totais, como eu falei. As parciais podem ser, as RMFs parciais podem ser apenas as totalmente metálicas. A gente vai ver que os outros tipos de RMFs, que a gente já mencionou aqui, que são as metaloplásticas e metalocerâmicas, só podem trabalhar em coroas totais. Não existe nem parcial e nem incrustação metalocerâmica e metaloplástica. Elas só podem ser coroas totais. Agora, a totalmente metálica, ela pode ser tanto incrustação, coroas parciais ou coroas totais, totalmente metálicas. A gente vai mostrar imagens disso também. Então, as parciais, que são as totalmente metálicas, elas vão ser incrustações metálicas fundidas, que aqui está com a sigla IMFs, que são do tipo inlays ou onlays, intracoronárias ou extracoronárias. Em alguns livros vocês podem observar também o termo overlay, que é uma divisão que é feita para quando ela está apoiada. Lembra aquela imagem que eu mostrei que está na cúspide, mas não está cobrindo a cúspide? Ela pode. Alguns autores acreditam que quando ela está sobre a cúspide, mas ela não está cobrindo, ela não é uma overlay, mas ela poderia ser uma onlay. Eu uso a nomenclatura de que ela só é onlay e overlay quando ela tem a cobertura de cúspides, tá? Isso uma classificação, e aí quando a gente começa a usar termos em inglês assim, elas ficam complicadas um pouco para o nosso entendimento. Então essa talvez seja uma parte que eu acredito que vocês tenham alguma dificuldade, principalmente agora no começo, porque é muito teórico a gente só falar assim, essas classificações sem vocês saberem do que se trata, mesmo que eu mostre imagens aqui. Com a prática, né, da profissão, a gente vai entendendo isso melhor. Mas agora, no momento, realmente é uma introdução teórica. Então, caso haja dúvidas, eu peço que vocês anotem e a gente debata essas dúvidas. Entre as parciais, então, elas podem ser incrustações, como eu falei, ou intracoronárias ou extracoronárias, ou seja, ou inlays ou onlays, e do tipo 4/5, do tipo 7/8 e do tipo atípicas, né? Engraçado falar do tipo atípicas, porque na verdade não tem classificação. Para vocês verem esse tipo de exemplos, eu não sei se pelo Google daria para ter esse tipo de acesso, porque eu mesmo não googlei, mas tem no livro do Schillenburg, tem no livro do professor Saito, vale a pena pesquisar aqui na biblioteca da faculdade, tá? E quando a gente fala de coroas totais, aí sim, elas podem ser totalmente metálicas e, como eu falei anteriormente, as metaloplásticas e metalocerâmicas, que só podem ser coroas totais também. Tá certo? Então essa é a classificação das RMFs. Quando a gente fala de qualquer uma coisa que está aí na coluna da esquerda, são RMFs. Eu gosto de deixar isso bem claro agora, nesse momento, porque alguns profissionais, erroneamente, acham que as RMFs são somente as totalmente metálicas, e não são. Elas obedecem a essa classificação. Nesse ponto, eu sugiro que vocês façam a leitura dos capítulos que eu vou deixar naquela pasta disponível para os alunos. Então, por favor, vejam aqui também na descrição um link que eu já deixei na outra aula, o mesmo link eu vou deixar agora, para alguns textos, alguns capítulos e alguns artigos que versam sobre isso que a gente está falando nesse momento também, para dar uma ilustrada. Não adianta, como eu falei, pessoal, no começo da outra aula,
para nossa formação, não basta a gente só assistir uma aula e só estudar slides e só estudar nossas anotações de aula. A gente precisa, nesse momento de formação, ver casos, mas, sobretudo, voltar para os clássicos. Então, por exemplo, quando a gente fala de prótese fixa, o livro mais clássico que existe é o livro do Schillingburg. A gente usa aqui também outros alternativos, que é o livro do Mesomo, o do Pegoraro, tal, mas o livro clássico é o Schillingburg. Então, eu recomendo que vocês estudem por todos, mas a base está nos clássicos. Então, vamos falar agora sobre a coluna da direita, que são as livres de metais. As livres de metais, elas também se subdividem entre parciais e totais. As parciais, elas podem ter corpo único, e a gente já vai falar sobre isso também. Essa classificação das livres de metal, a gente vai retomar numa aula específica só de restaurações indiretas livres de metal. Vai estar no hall de aulas aí da nossa disciplina, e eu pretendo gravar também uma aula dessa. Essa aula que eu dou presencialmente, eu também pretendo gravar. Aliás, eu pretendo gravar todas as aulas da disciplina para que vocês possam consultar em caso de dúvidas, etc. Abrindo um parênteses aqui, eu mesmo tenho uma grande dificuldade em assistir uma aula longa, como são essas nossas, sem ser presencial. Porque a gente tende a deixar rolando e o nosso nível de atenção na nossa casa, se a gente não for muito disciplinado, ele tende a se perder. A gente olha para outras coisas, a gente conversa com as pessoas, às vezes a gente está com a televisão ligada ou mexendo no WhatsApp e tal. Então, eu preciso que vocês tenham uma autodisciplina de se focar aqui. E assim, eu acho que não precisam assistir a aula de uma tacada só. Vocês podem assistir trechos das aulas, anotar onde vocês pararam e depois retomar a partir daquele trecho. E depois, se quiser, assiste o todo de uma vez, novamente, para entender o raciocínio, que isso é importante também. Então, voltando a falar sobre as livres de metal. Nós temos as parciais, que são de corpo único, podem ser, né, de corpo único, as facetas, os laminados, e a gente vai discutir a diferença entre o que é um laminado e o que é uma faceta, e basicamente essa diferença está no término. Um tem término, outro não tem um término, tipo de um preparo cavitário. As incrustações, que obedecem à mesma classificação lá das RMFs, ou seja, intracoronárias e extracoronárias, ou em inglês e onlays. E as 4/5, 7/8 e atípicas, que essa eu peço para vocês consultarem os livros clássicos, tá? Eu acho que eu tenho uma imagem aí de uma 4/5 e outra de uma 7/8. De atípica eu não tenho aqui, mas vale pesquisar os livros. Outro livro que tem esses preparos, que fala sobre esses preparos, é um livro que eu estudei na minha graduação, que é até de dentística, do professor Dan Fishman. Então, podem procurar. Dan Fishman, acho que é Dentística Operatória é o nome do livro. E lá fala sobre esses preparos de indiretas para dentística, porque é uma área, principalmente quando a gente fala de unitárias, que tanto o pessoal da prótese quanto o pessoal da dentística estuda bastante. Então vejam lá nessas referências que eu acabei de mencionar. E podem ser também as totais. As totais, elas podem ser de corpo único ou infraestrutura mais cobertura. Então, da mesma forma que a gente vai ter uma infraestrutura metálica nas RMFs, nas livres de metal a gente vai ter uma infraestrutura, a gente pode ter uma infraestrutura também. E essa infraestrutura, nas livres de metal, obviamente que não são de metal. A gente vai tratar sobre isso na aula específica sobre isso. E uma cobertura que também não é de metal, é de um material que não seja metal. Tá bem? Então, qualquer dúvida dessas classificações, consultem os clássicos e a gente pode debater entre nós também. Continuando, assim, agora falando sobre as múltiplas.
também podem ser do tipo RMF e livres de metal. Vamos falar sobre as RMFs. Lembrando o seguinte, que nas próteses fixas múltiplas, em geral nos pilares, a gente utiliza coroas totais. É possível utilizar nos pilares incrustações também, mas é mais raro. É mais raro e sobrecarrega esses pilares. A gente vai entender que mecanicamente pode sobrecarregar esses pilares. E já está também em desuso, porque se a gente vai fazer uma incrustação nos pilares e não uma coroa total, as incrustações do tipo RMF são totalmente metálicas. Então, fica antiestético, né? A gente vai utilizar incrustações totalmente metálicas nos dentes pilares e vai utilizar pônticos. Então, não sei se isso eu tenho imagem aqui, mas está em desuso. Então, em geral, a gente usa coroas totais nos pilares. Isso o Schillingburg fala também. A gente pode ter também as próteses fixas do tipo adesivas, que são RMFs que a gente cola numa espécie de um preparo cavitário dos pilares. Está em desuso também por razões de desgaste desses pilares. Aliás, as próteses fixas do tipo múltiplas, com o advento dos implantes, elas estão em desuso de maneira geral. Elas são utilizadas quando não se pode fazer os implantes, ou por uma limitação óssea, por uma limitação sistêmica de não se colocar implante, ou uma limitação econômica também. Mas é considerado hoje em dia até quase que iatrogênica também, no sentido de que a gente precisa preparar dentes pilares. E se esses dentes pilares forem rígidos, fazer um preparo em dentes rígidos é algo que hoje em dia é considerado iatrogênico. Então a gente tem que, na hora do nosso planejamento, verificar muito bem esses pilares. Lógico que se são pilares que já têm grandes restaurações, a gente pode planejar de fazer uma prótese fixa do tipo múltipla. Mas, em termos éticos, já está se tornando uma indicação quase que ultrapassada. Mas existe essa indicação e a gente precisa estudar. E só dá para entender também prótese sobre implante, planejamento de prótese sobre pilares de implantes, se a gente entendeu o básico assim, do que seria uma prótese fixa do tipo tradicional, clássica, né? Então, falamos das próteses fixas adesivas, que estão em desuso, e, como eu falei, os pilares parciais apenas para casos selecionados. O normal é essa terceira situação aqui, o normal, o mais comum, né? Seria essa terceira situação, os pilares totais, que são as totalmente metálicas, as metaloplásticas e as metalocerâmicas. Ou seja, as mesmas coisas que estavam indicadas para coroas totais de RMFs unitárias. Tudo bem? Seguindo, agora falando sobre a coluna do lado direito, sobre as livres de metal. Apenas em poucos elementos, que é uma livre de metal, se a gente faz ela muito extensa, ela corre o risco de ou fraturar ou transmitir muita tensão para esses pilares, porque ela não tem deformação. A gente já vai falar sobre isso também. Ela quase não tem deformação, então lembra daquele exemplo que eu falei do carro? Quem não lembra, volte lá para o vídeo, mas é assim, quando um material não deforma, assim como um carro, quando não deforma numa situação de colisão, essa energia que seria para deformá-lo, ela passa, no caso do automóvel, para quem está dentro do automóvel. Então, ela é mais prejudicial. E no caso da odontologia, como ela não tem deformação, ela transmite essa tensão que causaria a deformação, transmite para os pilares. Então, se for muito extensa, esse braço de alavanca é maior e essa transmissão de tensão é maior ainda também. Então, por essa limitação, a gente indica apenas para poucos elementos, né? E próteses curtinhas. Então, apenas poucos elementos, muitas delas contêm um tipo de reforço de material.
Para isso eu tenho que avaliar, então, os pilares, avaliar a condição estrutural do pilar e a condição periodontal que sustenta o próprio pilar. A oclusão, como está escrito aí, né, que são os desafios da função sobre esses remanescentes, esses materiais que, em geral, permitem pouca deformação, como eu falei, e o suporte periodontal para tudo isso. Coloquei aí os 3 pontinhos, né, as reticências, que está em evolução tecnológica. Então, cada vez mais, existem novas formas, novos recursos para a gente planejar esse tipo de prótese fixa, múltipla, livre de metal, considerando aquelas limitações que eu já mencionei. Vejam que essa aí da foto, que está aí, ela tem uma infraestrutura completamente livre de metal. Notem que ela é uma infraestrutura um pouco robusta, porque para que ela não frature também. Só que essa imagem não é sobre dentes, é sobre implantes. Então, como eu disse, a gente tem que saber os conceitos de prótese fixa tradicional para um dia a gente planejar de próteses fixas sobre pilares que não são dentes, que são implantes. Então, voltando para as RMFs. Como eu falei, elas têm o término em metal, elas são aquelas RMFs, são as restaurações metálicas fundidas, cuja definição é que são aquelas que têm término em metal. Podem ser totalmente metálicas, ou seja, como o próprio nome diz, só tem metal. Que podem ser as parciais, isso aqui é uma repetição, tá, gente? Incrustações intracoronárias inlays e extracoronárias onlays e aquela classificação que eu falei, overlays. 4/5, 7/8 e atípicas. E as totais, as totalmente metálicas podem ser parciais dessa forma, como eu falei, e totais. E as RMFs do tipo compostas têm metal em infraestrutura associados a materiais estéticos. Elas só podem trabalhar como coroas totais, ou seja, não existem parciais compostas, e elas se dividem entre metaloplásticas, que são aquelas que têm apenas a faceta vestibular em material resinoso, e as metalocerâmicas, que são aquelas que têm a infraestrutura metálica, mas tem uma cobertura de material cerâmico. E as livres de metal, ou metal free, como se fala agora, né? É chique usar termos em inglês. Elas podem ser parciais, e as parciais, em geral, são de corpo único, que a gente vai discutir na aula específica dessas livres de metal. E elas podem ser laminados, facetas, incrustações do tipo inlay ou onlay, overlay, 4/5, 7/8 e atípicas. Ou elas podem ser totais, em corpo único, ou em infraestrutura mais cobertura. E aí a gente chega para a nossa definição, voltando, assim, agora que a gente já tem um panorama do que são as alternativas de uma prótese parcial fixa, a gente vai entrar no assunto de procedimentos operatórios especiais propriamente ditos. Bom, nessa altura, eu pretendo fazer um outro corte aqui nesse vídeo. Eu estou tentando evitar aquelas aulas enormes, né? Então, eu vou fazer um outro corte aqui nesse vídeo para a gente digerir o que foi falado até agora. E vou entrar no assunto de procedimentos operatórios especiais e suas características no próximo vídeo. Então, até lá. Obrigado pela atenção até agora e vamos em frente.